Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um programa aqui nesse Série Soulcast. E no podcast de hoje debateremos sobre os 52 filmes produzidos pela Netflix em 2021. Foi uma boa estratégia? Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e ela parece estar feliz. Acho que é isso que importa. Eu sou o Osmio e aqui parece um hospício. Eu sou o Silício e esperei o tanto que pude, mas no final eu vou com você. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos, deixar ou não, dessa vez para debatermos se a estratégia da Netflix de lançar um filme por semana em 2021 foi um acerto ou não. E lembrando, antes de nós avançarmos no debate, comentamos sobre diversos desses filmes. Então, desde o começo de 2021, confere a nossa playlist de filmes aqui no canal do Série Soulcast, se você estiver no YouTube, e também dá uma passadinha no nosso canal principal do YouTube, onde comentamos muito mais. Foi um ano tão cheio que nem eu lembrava onde começava ou não, né? A gente começou a comentar de filmes ali no final de 2020, né? Tivemos The Crown e Mank, ambos da Netflix, e o ano terminou com aquela promessa, que em 2021 teríamos um filme por semana. E teve assim, de começo. Teve mais de um, né? Exato, exatamente. Teve filme na quarta-feira, próprio Ataque dos Cães, que é um filme que eu realmente gosto bastante. É um filme lançado numa quarta-feira, então teve mais, né? Mais do que o prometido. Exato, e assim, exercendo o nosso pré-conceito. Vocês achavam que isso podia dar certo, assim, antes de nós acompanharmos tudo isso? Sim, porque a Netflix sempre trabalhou com essa estratégia de fazer em muita quantidade, de vários gêneros diferentes. Então, evidentemente que fazer dessa forma é diferente do que fazer dos outros streamings, mas é uma estratégia da Netflix e que vem funcionando para ela há anos e continua funcionando. Eu acho que de público não tem como você dizer que não deu certo, porque nós temos Não Olhe Para Cima, que foi um filme divisível, né? Dentro até da própria seleção foi um filme divisível. Mas é um filme que todo mundo precisava assistir, porque todo mundo precisava dar uma opinião sobre, né? Então foi um mega de um filme, um mega de um sucesso. Acho que tem Alerta Vermelho, que nós detestamos, mas é um baita de um sucesso também, né? Então acho que, assim, tem aqueles filmes que são bem lifetime, né? Bem, aqueles filmes bem comprados na feira, mas não dá pra dizer que eles não dão sucesso, né? Isso é verdade. E acho que pra gente estabelecer um debate interessante, a gente pode comentar sobre os principais filmes, assim, né, um pequeno feedback, para depois nós vermos os resultados que isso gerou pra Netflix, né? Então vamos tentar fazer uma linha temporal. Franz, quer puxar assim, um filme mais do começo de 2021 para a gente comentar? Tem uns filmes mais pequenos, né, no começo do ano. No começo do ano eu não me lembro de nenhum grande superprodução. Acho que tem um filme, por exemplo, que estava no meu top 10 de filmes, que é Pieces of a Woman. Nós tivemos The White Tiger. Então teve, normalmente, esse começo de ano é sempre uns filmes aí de Oscar, né? Então continua essa tendência. Lá em janeiro de 2021. Mas no começo do ano nós tivemos também a mega produção de Zack Snyder, né? Arm of the Dead, que nós três assistimos, que, né, assim, foi um sucesso, né? Não dá pra negar que não foi um sucesso. Exato. E assim, uma coisa que me preocupava um pouco quando a gente falava de um filme por semana é justamente a qualidade, né? Porque a Netflix sempre fez algumas coisas meio mais ou menos, a gente já sabia. Mas será que a qualidade se manteve, assim, pelo menos a média desses filmes foi boa ou teve muita porcaria? Silício, você que costuma já ver alguns filmes mais underground, vamos falar assim, o que você achou? Você achou que teve uma queda na qualidade? Se manteve, como sempre foi? Primeiro, a gente tem que partir pela referência. Então, não é muito, eu acho, né, pelo menos que não é muito comparável a gente pegar os filmes que foram lançados pelas plataformas ali, até pelo cinema aí, que lança de vez em quando ali, que são filmes mais produzidos, pra Netflix que lançou um por semana. Se fazer essa comparação, da Netflix tem uma qualidade um pouco menor. Mas partindo do pressuposto que a Netflix realmente trabalha com quantidade, ela trabalha com vários gêneros, no geral, saem boas qualidades, pensando que são muitos filmes, e os vários
filmes ali no meio são pérolas ali, que ganharam muita audiência, são filmes que são pérolas por serem filmes melhores, né, serem bons, até Não Olhe Pra Cima, que foi um dos últimos que lançou. Dessa forma, tem muita coisa boa, mas pela quantidade também acaba surgindo muita coisa de qualidade mais duvidosa, mas aí a gente passa. Eu ia falar assim, que a Netflix, ela joga pra todos os lados possíveis, né? Então ela quer agradar todas as gerações, ela quer agradar todos os grupos etários, ela quer agradar todos os tipos de pessoas ali, então ela vai produzir a maior quantidade possível, né? Isso se reflete nas produções que a gente viu, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem Para Todos os Garotos que Já Amei, nós temos Ataque dos Cães, nós temos Alerta Vermelho, nós temos Não Olhe Para Cima, nós temos A Filha Perdida, nós temos A Mão de Deus. Então assim, você tem um monte de filmes super diferentes. Super Além da categoria infantil. Justamente, né? Que a gente conta, fala menos aqui no nosso canal para o nosso público, né? Mas também tem um monte de coisa, né? A própria Família Mitchell, que é um baita de um filme também que tava ali nesse meu bolo, que eu esqueci de comentar, infelizmente, porque a Família Mitchell é um baita de um filme. E também a gente não pode desvincular essa produção insana de filmes do que nós já havíamos comentado sobre a guerra dos streamings, né? Porque, assim, houve um escoamento gigantesco de produções não originais da Netflix, né? Que saíram justamente. E se eles não fizessem nada, ficassem estáticos, isso ia esvaziar totalmente o serviço deles. Então, mesmo que algumas produções não sejam lá tudo aquilo, né? A gente costuma fazer um pouco de piada com aqueles filmes mais teen, ou até as produções clichês de Natal, mas, ao mesmo tempo, isso é positivo para dar volume, né? Exato. Aí temos, continuando a nossa linha do tempo, né, pra não ficar uma coisa incompleta, a gente pode ali em maio, nós temos Vozes e Vultos, por exemplo, que é um filme que eu odiei, nós temos A Mulher na Janela, que era uma super promessa, e esse filme também é bem complicado, né? Se vocês quiserem mais comentários meus sobre isso, que é o filme que teve um grande caos na produção, né, porque é uma história de origem, né, uma história base muito boa, mas foi um traje, né, porque a Amy Adams só se envolve, né, em empresa paga. E isso é verdade. Inclusive na Netflix ano passado. Né, ela tá nessa base aí da Netflix, realmente não tá dando muito certo. Mas, assim, perto que nós tivemos esse, no meio do ano nós tivemos uma coisa que agradou muito eu e o Osmo, que é Rua do Medo, né, que foi a grande questão ali, principalmente no meio do ano da Netflix. Exatamente, né, que foi uma aposta diferente, esse terror com o quê de anos 80, né, misturado também com um pouco de aventura, baseado, inclusive, em uma franquia de livros de mesmo nome. Foi essa trilogia interessantíssima da Netflix, né, que chamou tanta atenção, reuniu tantas pessoas e mostrou que um roteiro simples, uma produção simples, quando você se dedica, né, faz algo bem feito, sabe? Você dá atenção, torna aquela coisa redonda, bacana de se assistir, mesmo sendo a coisa mais complexa do mundo, dá muito, muito certo. E Rua do Medo foi um exemplo excelente. Antes, assim, a Netflix ainda vinha patinando um pouco, né? Esses filmes que o Franz comentou. Eu e o Sugiço lembramos quando ele cobriu, né? Que ele comentou que era cada coisa mais ou menos, né? Mas Rua do Medo, com certeza, foi um grande acerto da Netflix 2021. Justamente, né? E continuando nessa nossa linha do tempo, é engraçado, eu acho que deve ter algum motivo pra isso, porque eu acho que a Netflix nunca faz nada à toa. Eu acho ela uma empresa, assim, muito inteligente. Porque sempre no final do ano a Netflix tem mais coisas. Isso é uma coisa que eu sempre noto em todos os anos. A partir de outubro, ela começa a lançar tudo, aparentemente, na Netflix, de relevante sai a partir de outubro. É uma coisa engraçada isso. Eles sempre concentram no final do ano. Sempre ferra a gente, né? Sempre ferra o produtor de conteúdo, mas esse ano não foi diferente, né? Então, em outubro, nós tivemos Vingança e Castigo, que é um filme muito legal, que é inclusive o podcast mais ouvido do YouTube, é o podcast de Vingança e Castigo, que é um filme muito legal. Em outubro também, nós temos a sequência anterior, né? de Arm of the Dead, que foi Arm of the Thieves, né? Exército de Ladrões, que também foi um filme que a gente gostou bastante. Exato. Além, e eu acho que o Silvio poderia comentar um pouco mais sobre, as produções de Natal, né? Que sempre vem no fim do ano. Quando dá novembro ali, já começa a lançar. Mas dessa vez eu não sei se foi eu ou se foi os lançamentos mesmo, mas eu achei que ficou um pouco mais sem graça do que era nos outros anos, né? Do que foi em 2019 e em 2020. Eu achei que a qualidade... Assim, eu achei que a estrutura é sempre a mesma, mas eu achei que a forma ficou um pouco estranha. Eu achei meio fraco. Eu achei que faltou meio um pouco de criatividade ali. Mesmo que a estrutura seja sempre a mesma, faltou aquele toque. Sempre tem
alguma coisa diferente em todo o filme. Eu achei que essa diferença dos filmes desse ano foi muito fraca. Mas, a gente pode comentar que teve nesse meio tempo, a gente até acabou passando por cima, o filme, que é muito especial para mim, para o Silício, que a gente gosta bastante, de Caçadores de Trolls, né? Que inclusive o Silício deixou entre os filmes que ele mais gostou de 2021. É verdade. E continuando em novembro, nós temos, né, Tic Tic Boom, a estreia do Lin-Manuel Miranda, amado por Hamilton, né, que agora aí contando a história do criador de Rent, etc, que é um filme também que eu adorei, com Andrew Garfield, que ia ficar um pouco, né, estourado um mês depois, né, com a volta em um certo filme aí. Então ele ficou super estourado, Tic Tic Boom, né, etc. Nós tivemos um filme brasileiro que eu adorei, que é Sete Prisioneiros, etc, com o Rodrigo Santoro. Então é legal também como essas produções brasileiras, né, de outras nacionalidades, além de inglesas e americanas, né, também tem muito espaço com essa estratégia de superprodução da Netflix, né. Isso acho que eu tinha comentado lá no passado, quando saiu essa notícia, que ia dar muito mais espaço, e a gente viu realmente muito mais espaço. E em dezembro, nós tivemos os grandes... Novembro nós tivemos Alerta Vermelho, né, que a gente pode comentar um pouco mais daqui a pouco. Mas só para fechar nossa linha do tempo, nós temos Ataque dos Cães, nós temos Não Olhe Para Cima. E no último dia do ano nós tivemos A Filha Perdida com a Olivia Colman. Alerta Vermelho é aquela coisa, né? Porque é o que nós tínhamos comentado, né? Toda a produção é boa e tudo mais. Mas o problema é o filme mais caro da história do Netflix. Não foi um filme tão qualquer coisa... Sabe, é decepcionante. Juntou Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock pra fazer aquele filmeco. Enquanto filmes muito mais rentáveis, sabe, te surpreendem. Esse filme que foi o mais caro da história. Um filme que, né, tem toda essa grana pra fazer uma floresta de plástico. Né? Exato. Final. É um filme que é realmente um desvio, né, de verbo. Mas foi bom pra quê, né? Essa questão. Porque poderia tem várias vertentes pra fazer essa análise. Uma delas é ser bom a nível de premiação e tal. Outras é só jogar uma isca ali pra atrair público. Isso é verdade. Pode ter sido isso, porque atraiu grandes nomes ali que são conhecidos em vários lugares, não só na Netflix, que pode ter chamado, e como é exclusivo da Netflix, oficialmente, pode ter chamado muita gente a voltar a assinatura nela ali, ou quem sabe, criar uma assinatura nela e acabou ficando preso ali em toda aquela produção. Exato, porque a coisa mais comum que a gente vê é público e crítica em caminhos totalmente diferentes. Ou a crítica avalia belamente uma produção, mas o público detesta. Ou as pessoas amam o filme, mas a crítica acha uma bela porcaria. Alerta Vermelho em si, né, como o Silício comentou, foi bem isso. Muita gente disse, nossa, que filme divertido, que filme bacana. Mas muita gente, tipo, nossa, que filme qualquer coisa, sabe? Que chamou gente, chamou. Isso é verdade. Tipo, eu tava assistindo uma série, bem qualquer, na verdade, mas tem uma personagem lá específica que é escritora. Só que ela é uma escritora que de peças mesmo, de livros e peças, só que ela não faz sucesso. Só que ela é uma boa escritora, mas ela não faz sucesso. Aí ele encontrou um cara que fez muito sucesso, teve um livro viralizado, e tipo, todo mundo acha que o livro é bom, mas ela acha que o livro é horrível, porque ela fala que as frases são padrão, que ele pegou textos de outros livros e tal. Mas o ponto é, o livro viralizou porque é um livro que vende. Então tem essa questão. Pra diferenciar uma coisa boa ou ruim, é ver se essa coisa é feita pra vender ou é feita pra ganhar. Isso é verdade. E falando também nessa questão de premiações, aí o Funas pode comentar um pouquinho mais, tivemos o que, né, aí o Funas vai comentar, né, se na opinião dele é um forte concorrente para o Oscar desse ano ou não, que é Ataque dos Cães, né. Nossa, que maravilhoso. Eu diria assim, que a Netflix está muito perto do Oscar de melhor filme com Ataque dos Cães, muito perto. Né, eu acho que tem toda aquela questão ali, quem vê o sítio de premiação, né, sempre soube de Belfast, mas eu acho que o favoritismo de Belfast, ele cai a cada dia, o favoritismo de Ataque dos Cães, ele tá se fortalecendo, e a Netflix, né, como a gente sabe, ela tem uma baita de uma campanha, um baita de um marketing, né, pra conseguir mover ele pra frente. Então, Ataque dos Cães, eu diria que, assim, talvez seja finalmente o Oscar pra um streaming, né, de melhor filme, e vai ser pra Netflix. Eu acho que merece, existe um hate contra a Netflix nesse ciclo de premiação, porque mas eu acho que a Netflix realmente faz muito pelo cinema, sabe? Até acho que o Denzel Washington falou isso alguns tempos atrás, que quando a Netflix abre vagas, assim, pra pessoas diferentes, então acho que ela merece. E Ataque dos Cães eu também acho que merece, né? Então eu ficaria muito feliz e com esse reconhecimento, que eu também amei o filme. Exatamente, então acho que podemos caminhar agora para a conclusão final do nosso debate. E, de uma forma mais sucinta, na opinião dos senhores, foi um acerto produzir um filme ou mais por semana na Netflix ou não? Eu acredito que foi, sim.
Eu também acredito que foi um acerto. Porque teve muita coisa boa, assim, que talvez se fosse menos filmes, essas coisas boas teriam sido tomadas por uma sequência de Alerta Vermelho, por exemplo. Eu acho que é uma boa. Acho que todo mundo fica satisfeito nisso. Eu também acho, e assim, é muito comum as pessoas acharem que o que vem da Netflix é lixo, né? Tipo, vai fazer tal filme ou tal série. Não. Só faz porcaria. Mas mesmo com esse volume tão grande, é o que a gente sempre comenta, que a Netflix pode não ter foco e tudo mais, surgiram coisas muito boas e muito diversas. Então, a estratégia deles agora é clara, como nós comentamos, é vencer pelo volume e a tendência que isso aumente, né? Porque notícias desse ano, né, comentaram que a meta deles é continuar, obviamente, né? Continuar no topo como o maior streaming. Inclusive, né, eles entraram agora no mundo dos jogos, brincando com a Netflix. A meta deles também dentro desse nicho não é apenas produzir por produzir, mas é concorrer com grandes estúdios. Então, onde a Netflix brinca, ela quer brincar para valer, né? Então, quem sabe coisas melhores ainda surjam nesse ano. Produzir tudo isso é bom para público, mas como sistema Sim. de negócio, realmente eu não sei se isso é muito rentável. Aí eu quero. Aí pra Netflix é realmente complicado. Cara, depende disso, né? Mas é uma estratégia que eu consigo ver outros streamings aderindo, pelo menos em parte, porque a gente, né, como sociedade, tá caminhando para um destino que é muito concorrido, né, de concorrência de atenção e tal. Então, desde muito tempo ali, desde vários anos, a gente já tá percebendo que um filme não fica no hype por muito tanto tempo, não como ficava antes, e tudo mais. E eu acho que fazer em volume faz você ter mais tempo na boca do povo. Então, quando a Netflix posta um filme por semana, posta 10 títulos ali, sei lá, todos os meses, em alguns casos, as pessoas falam muito mais da Netflix, enquanto a pessoa ali, sei lá, da Prime Video, da Apple TV, da HBO Plus, da HBO Max agora, posta, sei lá, uma coisa a cada 3 meses, ela só é falada uma vez a cada 3 meses. Inclusive, é por isso que a Netflix, mesmo tendo o preço mais alto do mercado, ainda é o número 1. Isso é verdade. Ela tem também algumas coisas originais dela, ela conseguiu inserir na cultura pop, né? A gente pensa principalmente nas séries, né? Que são muito icônicas. Mas os filmes também, alguns vêm cada vez conseguindo mais espaço, né? Então, é por isso que as pessoas, mesmo reclamando, mesmo vendo coisas em outros streamings, não conseguem fugir. É o streaming básico, sempre. Fora que o brand da Netflix é muito bom. A minha frase no começo do programa foi a seguinte, eu não sei se vocês acertam de qual filme ela pertence, né? Um filme que foi comentado nessa linha do tempo que fizemos. A frase é a seguinte: ela parece estar feliz. Acho que é isso que importa. Parece de Arm of the Dead. Eu vou chutar um não olhe pra cima. Um acertou, um errou, né? Acho que não, obviamente, né? Então, mas foi para Zack Snyder, foi para o filme dos zumbis. É de Arm of the Dead. Eita. A minha frase foi a seguinte: aqui parece um hospício. Eu acho que eu sei de que filme é esse. Então vou deixar o silêncio aí primeiro. Eu vou e não olho para cima. Eu também vou e não olho pra cima. Parabéns, é de não olhe para cima, não sobre o Brasil. E a minha frase é: esperei o tanto que pude, mas no final eu vou com você. Eu vou chutar um... A gente só tá nesses dois, né? Então vamos manter. Um Army of the Dead. Eu também vou de Arm of the Dead. É Arm of the Dead. Aê! Pô, fazia tempo que a gente não ia tão bem assim em um bolão, hein? Muito bom. Também só tinha 2 opções, né? Pois é. Quando a gente limita as opções, realmente errar. E como são coisas pouco distantes, né? Aí realmente. De forma geral, chegamos ao fim do nosso programa. Então aqui, partindo, né, para o nosso merchan clássico, não esqueça de conferir as nossas demais redes sociais. Temos Instagram, onde temos diversos posts com dicas, reviews e conversas. Temos também o nosso Facebook, TikTok e nosso Twitter também, a gente aparece de vez em quando. Além dos nossos canais do YouTube, não é verdade, Silêncio? É verdade. Segue a gente em todos os lugares, tá tudo aí na descrição, é só olhar e clicar no link. Então, encerramos nosso vídeo no programa com a nossa querida frase, que é qual mesmo? Vai fazer aquele jogo? Você Jogar, deveria estar maratonando
Aê!